Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar um vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Quando você ouvir batidos é porque tem construção aqui perto, então eu acho a coisinha mais linda, aqueles vídeos todos bem lindo que aquelas pessoas gravam com livros atrás. Aquele silêncio maravilhoso não é minha realidade. Então vamos aqui. Eu quero apenas ler. Nesse vídeo aqui eu quero apenas ler. Veja bem. O livro de Esther. Capítulo 1. O banquete de Assuero. Sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde ainda a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O homem era poderoso, não era fraco não. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susa, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. O cabo era tão fraco que ele fez uma festa por 6 meses. 6 meses. Acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Acabados aqueles 180 dias com os maiorais, com os grandões do poder, o rei agora convida o povo, o povão, para participar da festa. E agora, durante uma semana, feriado geral e festa para todo mundo. Vamos ver um pouquinho mais. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes e cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei que ninguém forçasse a outro, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Você vai ler o livro de Esther todinho e você vai entender o contexto geral de que Deus sempre traz uma solução, que Deus sempre tem uma providência, que Ele nunca deixa nada solto, que Ele sempre está atuando ao longo da história. Essa mulher, esse livro de Esther e esse feito que aconteceu é tão importante, mas é tão importante que até nos dias de hoje os israelitas, eles honram, tem um dia específico, que foi quando a lei foi determinada aqui no livro de Esther, né? Eu vou convidar você a ler o livro de Esther, que é um livro relativamente pequeno, e dá para você ler bastante. Então, eu li esse primeiro capítulo e quero fazer um apanhado. Veja bem. Foi feito, o rei estava muito alegre, lembre-se que tem uma construção bem aqui pareado comigo. Eu espero que dê para a gente continuar, né? O rei estava muito animado, fez essa festa de 180 dias, ou seja, 6 meses, e depois disso ele fez uma outra festa, agora para o povão, né, para a galera toda, e ao mesmo tempo a rainha Vasti também fez uma grande festa para as mulheres. Uma primeira coisa que eu vejo, que naquela época, né, o rei, ele reinava por muitas províncias. A gente vê no comecinho daqui
que ele diz que reinava desde a Índia até a Etiópia. Então ele não era uma pessoa qualquer, ele era um grande líder, muito poderoso, né? E muito rico também. Ele fez essa festa todinha e nada fez falta para ele, porque ele era muito rico. Riquezas sempre haverão, porque Deus ele é muito rico e próspero, e ele deu para nós todas essas coisas. Tudo é nosso. Para nós desfrutarmos com entendimento, com sabedoria, né? Outra coisa, que Deus sempre tem uma provisão. Outra coisa, que ao longo da história sempre tem um arquétipo, uma maquete do anticristo, do reino do anticristo. Alguém que está sempre perseguindo o povo de Deus, que está sempre querendo matar o povo de Deus, quer sempre tirar a memória de Deus da cabeça das pessoas. E como é que ele faz isso? Aniquilando o povo de Deus. Aniquilando o povo de Deus. Naquela época, o povo judeu. Hoje, tanto o judeu quanto a igreja tem passado por sofrimento, por perseguição e tantas coisas mais. Mas uma coisa bem interessante que eu vejo é que o crente ou o judeu, ele não perde a sua identidade aonde quer que ele vá, aonde quer que ele esteja, ele não perde a sua identidade. Era assim com o judeu Mardoqueu, que criara sua prima Esther, que se chamava Radassa em hebraico, né? E a menina que tinha sofrido um drama familiar terrível, traumas horríveis, os pais morreram, ela era pequena, não tinha com quem ficar, foi criada com um primo, que era Mardoqueu. Mas ela foi criada na doutrina, foi criada no conhecimento, foi criada nos preceitos da lei de Deus. Então, ao desenrolar da história, nós conhecemos a história. Mardoqueu, ele não se curvava, ele estava todos os dias por ali, pela frente do palácio e tal. E quando passava Naamã, que era o primeiro-ministro daquele reino, ele era o grandão do reino, um arquétipo de anticristo, né? Que está sempre por ali cercando o governo para ter autoridade para destruir o povo de Deus. Então, o que é que acontece? Um belo dia, havia uma conversinha ali na porta do palácio, 2 eunucos, eles estavam tentando uma forma de assassinar o rei, né? E aí Mardoqueu ficou sabendo, falou para o rei, falou para o pessoal lá e investigaram e tal. Isso é uma das histórias. Com o banquete, antes de acontecer essa história, né, do Mardoqueu, com o banquete, o rei estava muito animado, já bêbado, muito alterado no vinho, né? E aí ele queria apresentar a rainha Vasti, ou Vasti, aqueles convidados. Ele queria que ela viesse com suas vestes reais, a coroa, para que todos isso, quanto ela era linda. Aquela mulher disse não, a rainha disse não, desobedeceu, não quis ir se apresentar diante daqueles bêbados, né? Na verdade, estavam todos bêbados. E o rei ficou muito contrariado. E aí o rei, junto com aquela galera, né, tudo embriagado, pede conselho, chama os conselheiros e diz o que é que se faz agora com a rainha. Porque ela não quis vir e isso ficou feio para mim. Os conselheiros, todos já chegados no álcool, fizeram um acordo lá e disseram, ó, isso daí não vai ficar feio só para o senhor, não, vai ficar feio para todo mundo, porque as mulheres vão saber que a rainha fez isso e elas também vão se rebelar e vão dizer não para o seu marido e vai virar um escarcéu. Então vamos fazer o seguinte, destrona a rainha e manda um edito do rei, que o rei vai procurar outra esposa. Nessa história toda que você pode ler, né? Você pode ler. Nessa história todinha, a rainha foi deposta. E aí ele mandou buscar todas as moças bonitas do reino para escolher uma rainha. Lá estava no meio dessas moças quem? A Radassa, que significa Esther, né? Que também se chama Esther, que é o significado pagão para o nome Radassa, para essa rainha. E a beleza dela era extraordinária, Então, ela foi levada também para o palácio, depois de um processo grande de limpeza, de purificação e de beleza, um ritual de beleza, 1 ano de ritual de beleza para poder o rei chamar. Então, o rei chamou várias moças e elas iam muito enfeitadas e o rei não quis aquelas moças
A Esther, diz a Bíblia que o eunuco deixou a livre para ela escolher tudo que ela quisesse, para ela se apresentar diante do rei, mas ela não quis nada. Ela disse, eu vou do jeito que eu sou, eu vou assim, porque é assim que eu sou. Então ela não usou enfeites, não usou joias, e foi. E o rei se agradou dela. Casou com a Esther se tornou agora rainha. Mas como eu disse, ao longo da história do ser humano, sempre vai haver um arquétipo, vai haver uma figura do anticristo, daquele que persegue o povo de Deus. Então se levanta Naamã, que tem raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Hoje em dia a igreja do Senhor Jesus Cristo não se curva diante do inimigo, ela não se curva, ela se curva diante do Deus vivo, do Deus de Israel, e por essa razão é perseguida, por essa razão é desprezada, por essa razão é, enfim, maltratada. Mas lá está Esther, e aí Esther se tornou a esposa do rei, a coisa mais linda. Um belo dia, quando Naamã vinha passando, o Mardoqueu, como sempre, não se curvava, e aquilo estragava o dia daquele primeiro-ministro, estragava. E ele intentou dentro do seu coração de matar Mardoqueu. E fez toda uma tramóia e formou fez uma forca para colocar o Mardoqueu. E como ele descobriu, como ele já sabia que Mardoqueu era judeu, então ele disse, vou criar uma lei aqui, vou pedir para o rei assinar que eu sou o segundo mesmo daqui, então fez uma lei para que todo judeu, num dia determinado, fosse assassinado, porque aquele povo era enfim, ele levantou uma perseguição. Mardoqueu fica sabendo. E todos os dias ele ia para a porta do palácio para ouvir conversa, para saber da Esther, para aquele negócio todo. E no belo dia, quando ele estava, o Naamã já tinha feito a forca, já tinha preparado a armadilha, na mente dele já estava fazendo todas as coisas para não só destruir Mardoqueu, mas destruir todo o povo judeu. O rei Assuero não consegue dormir naquela noite. Não consegue dormir. E aí ele pede para lerem a história dele, as crônicas do rei. E leram exatamente no local onde uma certa pessoa tinha dito sobre um planejamento de assassinato, foi descoberto e tal, aquele negócio todo. E aí ele disse, o que foi feito desse homem que me livrou da morte? E aí procuraram saber, não fizeram nada. Ele disse, então vamos fazer alguma coisa. Amanhã nós vamos honrar esse homem que me livrou da morte. E nós sabemos da história. Quando Naamã chega no palácio, todo ancho, mas já brabo com o Mardoqueu, o rei pergunta para ele, Naamã, o que a gente pode fazer com alguém que livrou o rei, que o rei se agrada dele, que o rei quer honrar? O Naamã tem a brilhante ideia, porque ele pensou, quem mais pode ser? Só pode ser eu, porque sou eu. O Senhor diz. Aí ele disse, bota a coroa do rei, monta no cavalo do rei, veste as vestimentas do rei e sai andando na rua, que diz, é assim que o rei faz a quem ele se agrada. Aí o rei diz, faça tudo isso para o judeu Mardoqueu. Porque Deus, ele sempre providencia. Como diz o hino, vai ter virada, o Senhor sempre vira o disco, o Senhor sempre vira a situação, ele sempre. Passados alguns dias, então, o Mardoqueu sabe da arte do Naamã. E aí ele vai até Esther. E quando ele chega, ele manda um recado para Esther, diz, Esther, você que está aí dentro, Esther, faça alguma coisa por nós. Porque se você não interceder com o rei sobre o povo judeu, nós vamos tudo morrer, porque nós não temos liberdade de reagir. Eles virão e vão nos matar. E você está aí dentro, com certeza Deus te colocou num local de autoridade, nesse local determinado a Esther, porque ele tinha algum propósito. E aí aí a Esther diz, mas se eu me apresentar diante do rei, ele pode até me matar, porque ninguém pode se apresentar diante do rei sem ser convidado, e já faz um mês que ele não me convida. E aí o Mardoqueu manda um recado para ela, e eu acho isso muito massa, esse recado que ele deu para Esther. Ele diz assim, Esther, Deus te colocou aí dentro do palácio, Deus te colocou nessa situação, nessa posição, Esther, porque tinha um propósito. Talvez seja para esse momento, Esther. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, rainha. Você está aí dentro, você está numa posição que pode fazer alguma coisa. Você tem na sua mão
algo que pode fazer a diferença. Se, rainha, você não fizer o que tem que ser feito, socorro vem de Deus. De outra parte, o Senhor mandará o socorro. Mas fique sabendo tu, rainha, que não é porque você está aí dentro do palácio, que você está com a barriguinha cheia, que você está na vantagem, que você também não vai pagar o preço, não. Porque Deus, ele contempla todas as coisas. Então não pense que porque você está dentro do palácio, você vai ficar protegida. A Esther caiu na real, tirou o medo e disse às concubinas, vamos todo mundo jejuar. Olha o poder do jejum coletivo. Olha o poder do jejum coletivo, igreja. Olha o poder. E disse, diga a Mardoqueu que bote os nossos irmãos judeus tudo para jejuar. E eu vou me apresentar diante do rei. Se ele me matar, eu vou morrer defendendo vocês. Mas se ele me aceitar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E a história continua, é uma história verídica, está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que Esther vai e se apresenta no pátio. Quando o rei olha para ela, sem a tê-la convidado, mas o amor dele era muito grande por aquela esposa dele, pela rainha, e ele levantou o cetro e permitiu que ela chegasse até ele. E Naamã estava perto. Quando ela disse, ele perguntou, o que é que você quer, minha rainha? Se você quiser até metade do meu reino, eu lhe dou. Diga o que é que você quer. E ela, com muito entendimento, muita prudência, ela perguntou para o rei. Ela disse ao rei, não quero nada demais, meu rei. Quero apenas que, se for da tua vontade, se for do teu agrado, venha amanhã para uma festa que eu vou fazer em sua homenagem e leve Naamã com o Senhor. Traga o inimigo com o Senhor. Nós precisamos jejuar, vigiar e saber lidar com o nosso inimigo. Não é chegar e bater de frente, não. Não é chegar e escancarar. Vai na calma, vai com prudência, vai com estratégia. Estamos no meio de uma guerra. E a Bíblia diz que a Esther fez uma festa e o rei se alegrou com aquela festa que era para ele. E chamou a sua rainha e disse, minha rainha, diga o que você quer, porque eu fiquei muito feliz com essa festa que você fez. Ela disse, eu não quero nada demais, mas se o senhor, meu rei, puder vir amanhã, eu faço outro banquete, eu gostaria que o senhor viesse e trouxesse Naamã. Aí o Naamã, achando que estava tendo vitória, porque até a rainha só convidou ele, e aquele negócio, estou por cima. O inimigo pode até pensar que está por cima, o inimigo pode até pensar que triunfou, o inimigo pode até se alegrar, tocar trombeta, trombone, tambor, o que ele quiser. Mas Deus, ele nunca deixa o seu povo. Deus, ele nunca deixa o seu povo. Igreja, Deus há de intervir na tua vida, na vida da igreja ao longo da jornada. O Senhor disse que arrebataria o seu povo. O arrebatamento pode ser daqui a pouco. Dói dentro do meu coração de pensar que muitos dos meus estão desligados, estão desatentos. E é por essa razão que eu trabalho bastante aqui na internet, que é para deixar conteúdo para alguém que porventura não foi no arrebatamento, alguém que porventura nos procure para o arrebatamento aconteceu, vai saber que agora a besta vai tomar conta, o inimigo vai atuar, o governo, a moeda única, o governo do anticristo, a perseguição vai ser muito grande. Então ainda há uma chance, uma esperança, com morte, vai ter que morrer. Mas vai que, né, porque o juízo vai ser no final e vai ressuscitar todos os que morreram. E aqueles que morreram sem ter a marca da besta serão julgados. Então, vamos ver, né, o que é que o Senhor vai fazer. Por essa razão, eu me empenho a trabalhar enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho vida. E naquele segundo dia do banquete, a Esther toda alegre, e aí o Naamã também, o rei também, o rei vai e pergunta, Esther, diga o que é que você quer, minha rainha. O que você quiser, eu faço para você. E aí a Esther disse, rei, se parecer bem aos teus olhos, eu quero pedir uma coisa. Eu quero pedir que o Senhor me dê minha vida. Porque é pela minha vida que eu estou pedindo. Porque foi feito um documento, e esse documento manda matar todo o meu povo. Eu sou judia, eu faço parte desse povo que vai ser assassinado. E o Senhor assinou um documento, rei, para mandar me matar. E aí o rei ficou admirado, assustado, e disse, como assim? Não, jamais que eu ia fazer uma coisa dessa. Como assim? Quem é o
o cérebro desse documento, quem planejou? Ela disse, aquele que pediu a minha cabeça está aí do seu lado, é Naamã. E a fúria do rei foi muito grande, e a Bíblia diz que na mesma forca que o Naamã queria enforcar Mardoqueu, ele foi enforcado junto com a sua família. Amados, Deus sempre intervém, sempre. A igreja, a gente fica com medo? Fica. A igreja fica ansiosa diante das coisas, sim, porque a Bíblia diz que nós teríamos esse tipo de aflição. Seríamos perseguidos, alguns de nós seríamos mortos, a perseguição seria dentro da nossa própria casa, a perseguição seria árdua e ferrenha, porque não somente as forças naturais, mas as forças das trevas estariam se levantando contra a igreja do Senhor, contra os ungidos de Deus. A Esté estava no lugar adequado, apropriado, para executar a liberdade do povo de Deus, e assim ela o fez. Nós fomos chamados para libertar cativos, para levar a palavra do Senhor, então não vamos relaxar, não vamos descansar, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos andar na presença de Deus, andando conforme a vontade de Deus, agindo diante do Deus Todo-Poderoso, como Ele manda, assim como Esté. Ela disse, morrendo eu, morrerei, mas eu vou morrer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vim nesse vídeo aqui para falar sobre isso. Sobre a rainha Esté, que ficou para a história. Para a história. Por quê? Porque ela agiu certo na hora certa. Ela não foi omissa. Ela não se escondeu. Ela não teve a vida dela por preciosa. Mas ela olhou pela comunidade dela. Ela olhou pela vida da família dela. Se ela fosse olhar pela vida trágica que ela sofreu, foi criada pelo primo, mas foi muito bem criada. Sem pai, sem mãe, sem ninguém, ela podia dizer, agora eu estou numa boa, agora eu sou rainha. Não, ela lembrou-se do seu povo. Ela lembrou-se das suas raízes, porque ela foi criada dentro dos preceitos da vontade de Deus e de um povo que pertence a Deus. Você também pertence aos céus. Então pense nisso, analise bem a sua vida, olhe a missão que você tem, olhe ao seu redor, bora levantar, bora marchar. A igreja está sendo perseguida, nós vemos pessoas cristãs no mundo todo sendo assassinadas, executadas, queimadas vivas. E o que é que nós estamos fazendo? Se você não pode fazer nada, tem na sua mão várias armas, mas se você não sabe usar, começa com jejum, começa jejuando pela tua nação, começa jejuando pelo teu povo. E aí o Senhor agirá, porque Ele nunca, ao longo de toda a história humana, Ele nunca deixou de entrar com providência. Ele sempre intervém, e não vai ser diferente agora. Graça e paz a todos vocês, espero ter ajudado um pouco, né, com essa história tão rica, tão linda da Esté. A paz seja com todos em nome de Jesus.